foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Vamos começar com um pequeno exercício. Eu vou pedir para a gente ficar em silêncio por apenas 10 segundos. Vamos lá. Se essa pequena pausa já te deu uma certa agonia, uma vontade de pegar o celular, saiba que essa sensação é o padrão hoje em dia. A gente foi condicionado a achar que estar ocupado é ser produtivo e que o silêncio, o não fazer nada, é um desperdício. É um tempo perdido, né? Exato. E o material que a gente tem em mãos hoje vai, diretamente contra essa maré. A ideia central proposta por uma pesquisadora chamada Maria Cano é a desotimização da vida. É um conceito bem forte. É forte. A premissa é ousada. E se o tempo ocioso não for o inimigo, mas sim o segredo para a criatividade, para a resiliência, especialmente agora com a inteligência artificial. Exato. E a nossa missão aqui é investigar isso a fundo, sabe? Olhar para a neurociência, para a teoria de sistemas, até para a biologia e entender se fazer menos pode ser, paradoxalmente, a estratégia mais genial. E o que é mais fascinante é que isso não é só um conselho de bem-estar, né? Não é filosofia. Não. A gente está falando de princípios de engenharia, de computação, de biologia, que mostram um conflito fundamental entre eficiência máxima e sobrevivência a longo prazo. Explorar como isso se aplica na nossa vida profissional, na nossa criatividade, é um mecanismo. Ok, então vamos desvendar isso. Porque essa cultura da produtividade, vamos combinar, parece um vício. Total. As fontes descrevem perfeitamente aquela dose de dopamina que a gente sente quando risca um item da lista de tarefas. Ah, sim. O exemplo da Maria Cano é ótimo, e eu me identifiquei na hora. Ela fala que às vezes escreve fazer lista de tarefas só para poder riscar logo em seguida. Clássico. Adicionar uma tarefa que você já fez só para ter o prazer de marcar o check. Exato. Mas aí fica a pergunta: qual é o custo real dessa ocupação constante? Então, o custo é bem concreto, sabe? Do ponto de vista da neurociência, quando a gente passa o dia pulando de uma tarefa para outra, respondendo notificação, emendando reunião... O dia a dia normal. O dia a dia normal. A gente está queimando em altíssima velocidade o que as fontes chamam de glicose oxigenada. É, literalmente, o combustível de alta performance do cérebro. Então não é só uma sensação de cansaço. É um esgotamento de recurso mesmo. O cérebro fica sem gasolina para pensar. Exatamente. É isso. E quando esse combustível acaba, a primeira coisa que o cérebro faz para economizar energia é desligar as funções mais caras, as mais complexas. E a mais cara de todas é... A criatividade, o pensamento inovador, a capacidade de fazer conexões inesperadas. A otimização constante nos deixa funcionando em modo de economia de energia, sabe? Só dá para fazer o básico, o rotineiro. A inovação fica para depois. Fica para depois, se sobrar energia. Isso me leva a uma pergunta-chave. O que realmente significa descansar? O que é esse tal de downtime? Porque eu posso passar 1 hora rolando o Instagram e achar que estou descansando. Mas não se sente renovado depois. Nem um pouco. E essa é a distinção crucial que o material da Maria Cano faz. O verdadeiro downtime, ele é definido como um tempo não estruturado, sem um objetivo específico e, o mais importante, sem um foco de atenção direcionado. Ah, então rolar o feed, ouvir um podcast, assistir Netflix... Não conta. Nesses casos, a nossa atenção ainda tem um alvo, tem um foco. Ela está sendo guiada, seja por um algoritmo, seja por uma história. Olha, essa parte me pegou. Os textos chegam a dizer que até meditação não se encaixa nessa definição de downtime. Eu sempre pensei que meditar fosse o ápice do descanso mental. E é benéfico, mas para outras coisas. A diferença é a intencionalidade. Objetivo. O objetivo. Na meditação, você tem o objetivo de focar na respiração ou de esvaziar a mente. É um exercício de atenção direcionada. O verdadeiro downtime é o oposto. É quando você solta as rédeas, deixa a mente vagar. E aí que o cérebro entra nesse outro modo de operação que você falou, o da integração. Exato. É o modo de integração. Integração.
Parece que é aí que a mágica acontece. É por isso que as grandes ideias surgem no chuveiro, numa caminhada, e nunca na frente da planilha. A integração, então, é o processo de conectar os pontos que estão soltos na cabeça. Perfeito. A Maria Cano dá um exemplo ótimo de como a mente dela funciona nesse estado. Os pensamentos são caóticos, sabe? Minha mãe tá brava comigo, ela acha que eu peguei a blusa dela. Preciso desfazer a mala da viagem. Nossa, que vontade de comer sushi. Isso. Um fluxo de consciência que não tem pé nem cabeça. Mas aí, de repente, no meio desse caos, uma conexão se forma. Ah, a blusa da minha mãe tá na mala da viagem que eu não desfiz. A solução surge da colisão de ideias que não tinham nada a ver uma com a outra. É a transformação do caos em clareza. E quando isso acontece num nível mais profundo, a gente tem os momentos ahá, as epifanias. Exato. Os exemplos históricos são muitos. As fontes lembram de Isaac Newton. Ele não estava forçando uma solução para a gravidade. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, só existindo. Apenas observando. Ou a própria Maria Cano, que conta que teve a ideia que gerou 20% de crescimento para a startup dela enquanto cortava o cabelo. Sem celular, sem pensar no trabalho. A ideia simplesmente apareceu. E se a gente conecta isso tudo, a gente vê que criatividade não é um raio que cai do céu. É o resultado desse processo. O cérebro precisa desse tempo ocioso para organizar o arquivo, encontrar fragmentos de informação e combinar de jeitos novos. Ele não consegue fazer isso quando está sobrecarregado. Certo. E nível individual, o cérebro precisa desse espaço, ficou claro. Mas essa ideia de desotimização, ela soa perigosa no mundo dos negócios. É o oposto de tudo que a gente aprende sobre eficiência, metodologia ágil. Com certeza. Existe algum modelo que justifique essa ineficiência estratégica numa escala maior? Existe e é um princípio universal. É aqui que entra o conceito do Robustness Efficiency Trade-off. Certo. Vamos definir. Eficiência é performar da melhor forma possível em circunstâncias ideais, previsíveis. O mundo do laboratório. Exato. Já a robustez é performar razoavelmente bem em circunstâncias não ideais, no mundo real, que é caótico. E a desotimização não é ser ineficiente por preguiça. É um sacrifício calculado da eficiência de curto prazo para construir robustez de longo prazo. Exatamente. As fontes trazem exemplos que deixam isso muito claro. De um lado, uma startup de software, um app de fotos. O lema é: mova-se rápido e quebre as coisas. O custo de uma falha, uma foto que não carrega, é baixo. O sistema é otimizado para velocidade, para eficiência. Agora, no outro extremo, um engenheiro projetando uma usina nuclear. O lema é: meça 2 vezes, corte 1. Exato. A velocidade é sacrificada pela segurança, porque o custo da falha é catastrófico. Irreversível. Um gerador de reserva, por exemplo, ele fica ocioso 99,999999% do tempo. Por definição, ele é ineficiente. Mas essa ineficiência é que garante a robustez do sistema. É o seguro contra o desastre. Perfeito. E a história que ilustra o perigo de focar só na eficiência é a das florestas científicas alemãs. É uma história incrível. Fascinante. Século XVIII, o governo alemão queria maximizar a produção de madeira. A solução parecia lógica: plantar florestas de monocultura. Uma única espécie de pinheiro, de crescimento rápido, em fileiras retinhas. Super organizado. No começo, um sucesso. Produção recorde, o auge da eficiência florestal. E o mais chocante, o ano anterior ao colapso foi um dos melhores da história. O que nos leva ao conceito de risco oculto. Ao otimizar para uma única variável, a produção de madeira, eles eliminaram toda a diversidade, toda a redundância do ecossistema. Uma floresta natural é bagunçada, né? Várias espécies, árvores de idades diferentes. E essa ineficiência, essa bagunça, é o que a torna robusta. A floresta alemã era o oposto, extremamente eficiente, mas extremamente frágil. E a fragilidade apareceu da pior forma. Uma praga que atacava aquela espécie de pinheiro se espalhou como fogo. Não tinha barreira natural. Nada. O resultado foi a morte em massa das florestas.
Um colapso que atrasou a indústria por décadas. É assustador pensar que o ano de maior sucesso veio logo antes do desastre. Totalmente. E a lição é essa. A otimização excessiva de curto prazo levou a uma ineficiência catastrófica a longo prazo. E a analogia é poderosa. A nossa criatividade, essa capacidade de pensar de forma não linear, é a diversidade da nossa floresta mental. É o nosso gerador de reserva. Nossa! E o mais incrível é que essa tensão eficiência agora versus robustez no futuro não é algo que a gente inventou. Está literalmente no nosso DNA. Isso nos traz de volta para agora. Com a IA ficando cada vez melhor em tarefas analíticas, otimizadas, o que sobra para nós? A lógica das fontes é que o nosso diferencial é justamente o que a IA não faz bem. O pensamento criativo, a intuição, conectar pontos de áreas diferentes. Exatamente o que nasce do downtime. Precisamente. E o paralelo biológico que eu mencionei é um conceito chamado pleiotropia antagônica. Nome complicado. Tipo, aumentando a chance de reprodução, mas causa um efeito ruim mais tarde, levando ao envelhecimento ou a doenças. É uma desotimização biológica. Espera aí. Isso parece totalmente contraintuitivo. Como a evolução selecionaria um gene que causa uma doença terrível, como a de Huntington? Porque tem que haver um benefício muito grande no começo da vida para compensar. E tem? Tem. É um exemplo chocante, mas os estudos mostram que os alelos ligados a essa doença neurodegenerativa também estão ligados a uma maior fertilidade. Nossa. O estudo aponta um aumento de até 39% no número de filhos e também um menor risco de câncer no início da vida. Uau. Outro exemplo é o gene P53. Ele é um poderoso supressor de tumor, o que é ótimo na juventude. Só que a atividade aumentada dele ao longo da vida também acelera o envelhecimento celular. Caramba! Então a natureza faz um trade-off brutal. Mais filhos agora, em troca de uma vida mais curta e com mais problemas depois. Exato. A lógica da evolução não é a nossa felicidade ou longevidade. A eficiência de passar os genes adiante. É o sucesso reprodutivo de curto prazo. O envelhecimento, de certa forma, é o preço que a gente paga pela eficiência reprodutiva da nossa espécie. É o resto e peto na sua forma mais fundamental. Então, para amarrar tudo isso, essa pressão pela otimização não só esgota nosso cérebro e bloqueia a criatividade, mas no longo prazo nos torna frágeis como as florestas alemãs. Exato. A solução, por mais estranha que pareça, é abraçar a desotimização de forma deliberada. E a chamada ação das fontes não é para largar tudo, é para começar pequeno. Começar pequeno. O desafio é resistir ao impulso de preencher cada segundo vago. Usar aqueles 15, 20 minutos entre reuniões. Em vez de pegar o celular para ser produtivo, a proposta é não fazer nada. Olhar pela janela. Olhar pela janela, dar uma caminhada sem rumo ou até fazer tarefas mecânicas, tipo aspirar a casa, desde que a mente fique livre, né? E para fechar, tem uma citação da Maria Canodiani que resume tudo. O tempo de inatividade não é o inimigo da realização, é a chave para desbloqueá-la. E para deixar uma reflexão final, essa discussão sobre a pleiotropia antagônica abre um debate ético gigantesco sobre o futuro. Sim. Se tratamentos genéticos avançados tentarem otimizar nosso genoma para eliminar um efeito ruim, como o envelhecimento, a gente corre o risco de, sem saber, eliminar também um benefício oculto do início da vida, como a proteção contra tumores. É um risco oculto. É. Então a pergunta que fica é: se a desotimização é uma ineficiência estratégica em nossas vidas e na biologia, que outras ineficiências nos nossos sistemas, nas nossas empresas, na sociedade, na nossa saúde, a gente está tentando eliminar em nome da otimização, sem entender a robustez que elas podem estar nos fornecendo?